Som. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vibrações de paz, saúde, amparo espiritual a todos nesta noite. Segunda-feira, dia 22 de maio. Mais uma vez aqui nós estamos reunidos em comemoração aos 80 anos do Jesus à Caridade. Essa enorme festividade, seja no plano espiritual como aqui no plano terrestre. E hoje, para iniciar nossa segunda-feira e abrilhantar a nossa noite, nós estamos aqui com, podemos dizer, o nosso amigo Fábio Dionísio, trazendo, uma noite de esclarecimento para nós. E também agradecer a presença da Cristina, a esposa do Fábio, que está aqui. Todos depois quiserem, os livros estão ali sendo vendidos, fiquem à disposição para ver os livros. Então, nesta noite, como comentei, nós estamos trazendo o Fábio. E o Fábio dispensa apresentações, mas é sempre bom reforçar, que ele faz parte do Canto da Luz, do Irmão Sheila, aqui em Ribeirão Pires. E o Fábio tem uma série de lançamentos e de livros que trazem muitos ensinamentos para nós. Então, dentre eles, nós podemos aqui destacar Irmã Sheila, Missionária do Amor, Medicina do Além, Um Presente de Jesus para a Humanidade e Diante da Vida, Lições de André Luiz. E assim, trazendo para a gente pensar um pequeno texto, eu escolhi do livro do Fábio mesmo, que da outra vez que ele esteve aqui, eu adquiri e recomendo, Diante da Vida, Lições de André Luiz. E hoje, assim, eu me preparando, me caiu uma lição e eu gostaria de compartilhar com todos vocês antes de a gente fazer a prece e para passar para o Fábio. Então, diante da vida, cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o dano. Lísias, Nosso Lar. E fechando esse pensamento, eu coloco aqui que há 5 atitudes capazes de nos trazer a felicidade, que são perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece e caminhar servindo sempre. Irmã Sheila. Então, que possamos sempre seguir essas 5 atitudes que com certeza nos trarão um bem imenso no decorrer da nossa trajetória aqui terrestre. Então, neste momento, nós vamos entrar em sintonia com uma espiritualidade maior, que generosamente preparou todo este ambiente para esta noite, nos envolvendo, que possamos fechar nossos olhos, respirar paz, respirar amor, respirar paz e respirar amor. Deixando de lado todas aquelas nossas preocupações, lá no nosso íntimo, deixar de lado aquelas mágoas, aqueles nós que tanto nos afligem, que possamos abrir os nossos corações nesta noite para receber todas as bênçãos generosas de acordo com o merecimento de cada um de nós. E que essas bênçãos se estendam àqueles nossos irmãos que infelizmente não puderam estar aqui presentes, aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que cheguem também
aos nossos irmãos necessitados, no plano espiritual, enfim, que toda essa luz trazida para os falantes de irmãos benfeitores possam nos envolver neste ambiente, nos acalmar. Pedimos também humildemente a espiritualidade que envolva o nosso irmão Fábio, que ele seja assim fortalecido nesta noite, durante as suas palavras, envolvido em seus pensamentos, que todos nós aqui sejamos envolvidos por bons sentimentos e bons pensamentos. Que o nosso irmão Fábio se sinta abraçado por todos nós, por toda a diretoria do Jesus da Caridade, em agradecimento por estar fazendo parte desses nossos 80 anos nesta noite. Então, com a prece que Jesus nos deixou, vamos fazer um Pai Nosso em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, a nossa Mãe Maria, por esse mês que faz parte de todas as nossas mães. Em agradecimento, Maria de Nazaré, nossa Mãe querida, que possamos colocar no colo dela todas as nossas necessidades e que ela leve ao nosso Pai Maior e interceda por nós. Pai nosso que estás no céu, que assim seja, assim será, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria. Que assim seja. Boa noite a todos. É sempre um prazer voltar aqui e reencontrar amigos, amigas, né? E principalmente hoje, ou essa semana que vocês fazem 80 anos, que é uma coisa muito difícil de acontecer todos os dias, né? Nós encontramos, depois da pandemia, muitos centros que não voltaram à atividade, por inúmeros motivos. E a verdade é que se reduziu a quantidade de instituições que operam e prestam um trabalho que é importantíssimo. Eu não tinha passado o tema, também tinha esquecido de olhar o tema, e hoje de manhã veio a intuição de falar sobre um assunto que é tabu para muita gente. Chama-se suicídio. Mas suicídio nós precisamos falar a respeito, né? Sem informação não tem prevenção. Essa é a frase da Organização Mundial da Saúde. Mas a informação tem que ser dada por responsabilidade, porque senão nós podemos fazer um desserviço ao invés de ajudar o próximo, né? Em abril de 2019, eu já participo de trabalho de desobsessão há muitos anos, sou dialogador. Em abril de 2019, o benfeitor responsável pelo trabalho de desobsessão virou para mim, através do médium, e falou: você precisa, sugere, né? Sempre sugere, né? Sugerimos que você inclua o assunto suicídio nas suas palestras, nos seus escritos, e escreva um livro, né? Trabalho dado, missão dada, para fazer. Em 4 meses eu saí do zero até alguma coisa, né, para entender um pouco sobre esse assunto aqui no Brasil. Mas eu queria contar o que aconteceu com aquela noite, antes que ele falasse comigo e pedisse esse pedido. Ele falou para mim, logo no começo da reunião, que eu atenderia 2 moças que passaram pelo suicídio, né? Logo de cara eu já percebi que não era esclarecimento nem encaminhamento, porque se elas estavam ali para conversar, elas já tinham passado aquele período normal, né, que ocorre logo depois do suicídio, né, em função principalmente dos fluidos vitais
que é carregado pelo Espírito, ele não é despojado, ele tem que ser sublimado, tem que ser retirado aos poucos. Acho que aqui quem tem que ouvir sou eu e não falar, né? Então, quando chegou a primeira moça, menina, né? Ele avisou, olha, vai vir a primeira moça. E eu achei tão estranho, eu vi que era uma moça muito jovem, adolescente, né? Eu não costumo fazer isso, mas eu perguntei, que idade você tinha quando aconteceu isso? E ela falou para mim, eu tinha 17 anos. Né? Bom, confirmou que realmente era uma adolescente, né? Pelo menos pelo estatuto da criança, ainda é uma adolescente até os 18 anos. Né? E eu fui sondando, porque eu percebi que eu tinha alguma coisa para aprender, na verdade. Eu perguntei, mas você me desculpa perguntar, mas por que, né, você chegou a um ato tão extremo? Né? E ela me explicou que a vida não fazia sentido para ela, né? Que ninguém realmente amava, coisa e tal, e ela chegou à conclusão que era melhor terminar com a sua vida. Ela pensou que estava terminando a sua vida, porque na verdade o espírito é imortal, e foi por isso que falei, aqui tem coisa relacionada com família. Aí eu perguntei para ela, mas e seus pais? Meus pais, 2 médicos de São Paulo, muito bem de vida, porque ela falou para mim que todo ano iam para os Estados Unidos para passar as férias lá. Então eram pessoas que estavam bem. E me disse a escola onde estudava, que era que é a melhor escola de São Paulo. Eu não vou citar, nunca citei, por motivos óbvios, né? Mas nós sabemos desde aquela época que o nível de adolescentes que se suicidam nessa escola é muito elevado e faz parte de uma classe social elevada, né? E eu falei, mas você estava bem, aconteceu alguma coisa? A outra coisa que me surgiu, talvez seja abuso, alguma coisa que tenha acontecido, né? Relação familiar, mas eles tratavam bem, sim, me davam tudo o que eu queria, vivia em paz, coisa e tal, mas eles não sentiam nada por mim, e nem demonstravam nada por mim. Aí ela falou que quem estava acompanhando disse, agora está na hora de você encerrar, voltar comigo, né? Ela se despediu. A primeira coisa que ela falou, que ela fez logo em seguida, ela falou assim, sabe, tio, quando ela começou a me chamar tio, eu percebi que na verdade tinha se criado um rapport, né, uma relação. Ela viu que estava com interesse. Eu omiti muitas coisas que nós comentamos aqui, só para tornar um pouco mais rápido. E, sabe, tio, eles nunca fizeram um cafuné. Coisa tão simples, né? O cafuné em si não é o problema do cafuné. O problema é o que está por detrás de não receber carinho, né? E a segunda coisa que ela falou logo que se despediu, ela disse, pelo menos agora eles pensam em mim. Aquilo lá bambeou minhas pernas. Você pode imaginar o remorso na hora que caía a ficha e a sensação que os pais têm ou terão na hora que cair a ficha, né? Total problema de falta de carinho, de falta de interesse e assim por diante. Ninguém tem interesse por mim, foi uma das coisas que ela disse. Aí veio uma outra adolescente, um pouco mais nova, essa veio revoltada. Imagino pela voz e pelo modo como falava, que tem uns 15 anos, 14 a 15 anos. E foi a mesma coisa, eu perguntei, mas não perguntei a idade, mas perguntei, mas por que você fez isso, né? Qual foi o motivador? Ele pensa muitas coisas, porque tem muitos motivos para alguém chegar num momento extremo como esse. Ela disse, eu quis me vingar dos meus pais, porque eles
não me amavam, não faziam nenhuma questão de mostrar qualquer sentimento comigo. Olha que ponto, também de classe média. Ou seja, não quer dizer que só existam problemas na classe mais avantajada ou classe média. Terminou a reunião, aí ele pediu que eu escrevesse, e daí surgiu um livro chamado Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. E como eu era muito cru no assunto, né, não conhecia estatística, eu sabia que o problema estava terrível, porque no centro que hoje eu sou responsável, nós temos orientação espiritual e estava assim numa faixa de 7 pessoas por semana procurando um parente de ideação suicida. E 2 anos antes era uma vez por semana. Então a gente percebia que tinha aumentado esse problema dentro do centro. Mas eu ataco no assunto. E a idade serve para alguma coisa, né? Eu joguei a pergunta de volta para o benfeitor. De acordo com a espiritualidade, por que está aumentando tanto o suicídio entre adolescentes? Ele na lata. O problema é o total descaso em casa. Total descaso em casa. Não se fala mais. E se a pessoa não quer falar e o adolescente ou a criança insiste, se dá um pego no celular, que passou a ser um tapa no cala-boca, para que você cuide do celular e não me pergunte mais nada. Né? Não há comunicação. E outra coisa que ele me falou, e depois um psiquiatra, que por sinal tem 2 livros publicados a respeito de depressão, hoje ele desencarnou já, durante a pandemia, que é o José Luiz Condotto, ele me explicou a última coisa que o benfeitor disse. O homem não foi feito para viver no mundo virtual tanto tempo quanto está vivendo. Ele se referiu ao quê? A Facebook, Instagram, né? Essa nossa compulsão por esses aparelhos. E o José Luiz Condotto, psiquiatra, trabalhou 30 anos na psiquiatria, atendendo principalmente na área da depressão. Ele explicou: o homem ele perde a referência quando ele passa tanto tempo dentro desses aparelhos. A criança e o adolescente então muito mais. E ele falou: eu tinha, né, que agora desencarnou, eu tenho pacientes que apresentam, crianças que apresentam o mesmo sintoma da dependência química. Ou seja, quando é tirado o celular, tem crises de abstinência tão fortes como se usasse drogas. Então, em tratamento psiquiátrico, criança até 2 anos não deveria nem saber da existência do celular. Palavras do psiquiatra. Criança até 2 anos não deveria nem saber. E deveria ser depois limitado o número, tempo, né? O tempo que passa com esses aparelhos. Porque se um adulto perde referência entre o que é certo e errado, o que a sociedade considera importante e não considera importante, que nós vivemos um mundo de aparências hoje, é o ter e aparências. Você imagina uma criança que está crescendo nessas condições. Aí eu fui à luta, fui conhecer e eu tinha um propósito, durante 4 meses estudar esse assunto e escrever esse livro que tinha me recomendado escrever. Eu fui pesquisar, obviamente, a doutrina, mas fui pesquisar a Organização Mundial da Saúde e pesquisei o Ministério da Saúde do Brasil, que, por sinal, está muito bem preparado para esse assunto. A gente critica muitos lados do governo, mas o Ministério da Saúde é considerado, de todo esse planeta, entre cada 4 tem um que é o melhor. Então, 25% dos países, ele está dentro desse quartil dos melhores com relação a esse assunto ligado ao suicídio. Nós
inclusive nos isolamos, eu e a Cris, em julho, fomos para o interior para eu poder escrever, e a publicação, a edição e o lançamento foi feito em Natal. Curiosamente, naquele período em que naquela ponte as religiões, as igrejas de Natal faziam 24 horas de turno para evitar que as pessoas se lançassem da ponte, que evangélico, espírita, católico e ateu. E eles se revezavam durante 24 horas para não acontecer aqueles 3, 4 suicídios que ocorriam todos os santos dias naquela ponte. Todos os santos dias. E foi muito curioso as descobertas. E eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Vocês sabiam que tem criança de 5 anos que se suicida e faz parte das estatísticas do Ministério da Saúde? 5 anos. A faixa que mais cresce, mais se suicida e está crescendo vertiginosamente é a faixa dos 5 aos 11 anos. Em 6 anos, aumentou 115%. Em lugar nenhum, estou falando do Brasil, em lugar nenhum houve um aumento tão grande. Em nenhuma faixa, inclusive incluindo aqueles que são discriminados, os de origem, os índios, né? Pessoal que não pertence nem ao grupo dos brancos e nem ao grupo dos índios, indígenas, porque os jovens eles são considerados culturados, então eles são rejeitados pela tribo e são rejeitados pelo mundo ocidental, nós, pelo branco. Eles são os que mais se matam, mais realizam suicídio. As crianças estão crescendo muito mais do que esses grupos discriminados. Na faixa dos 11 aos 14, o crescimento não foi 115%, graças a Deus. Foi 81% em 6 anos. A primeira estatística que aterrorizou, vamos dizer assim, o planeta e começou a gerar uma série de trabalhos e palestras, surgiu em 2012, na Organização Mundial de Saúde. E vocês devem conhecer o André Trigueiros, que escreveu e ele se lançou à luta, né? Fez palestras, seminários pelo Brasil todo. Né? Ele fez pelo Brasil todo. E nessa época, nós já tínhamos uma situação crônica no planeta e uma situação crônica no Brasil. O Brasil era o 8º país com mais suicídios nesse planeta. O 8º. Só que nós temos um problema, que é a subnotificação. Para vocês terem uma ideia, na faixa dos 14 aos 29 anos, a terceira maior causa de morte desses jovens, de 14 aos 29, terceira maior causa no Brasil, suicídio. Só perdia para acidentes de trânsito e violência. E violência nós chamamos ao concurso, né? Ninguém ganha da gente. Mas o problema é que, em 4º lugar, vinha morte por acidentes com causa não identificada. Caiu e se afogou na piscina. Caiu do 4º andar, mas não se sabe a causa. Se você pegar essas duas categorias, ou mesmo metade da 4ª categoria, e somar a terceira, nós estamos em 1º lugar nessa faixa. E começaram a surgir as primeiras notificações de que crianças dessa idade estavam se suicidando. Não se trabalha abaixo dos 5. A Organização Mundial não trabalha, então não sabemos. Mas eles têm absoluta certeza do que eu comentei a respeito dos 5 anos. Né? Bom, isso é motivo suficiente para a gente começar a se preocupar. Se a espiritualidade chega e diz que o principal problema está dentro da família, e se
as estatísticas demonstram que a situação está tão grave, e aí, o que nós fazemos? Esse é o problema do psiquiatra, esse é o problema do psicólogo, né? E não é nem ter problema, porque quem tem que procurar o psiquiatra ou o psicólogo é a pessoa que está com essa ideação. A Organização Mundial da Saúde, em 2006, fez um departamento de psiquiatria da Organização Mundial da Saúde em Genebra, fez um trabalho para identificar as causas que levavam a pessoa à tentativa do suicídio. Foram 15.624 casos que foram estudados por um grupo de psiquiatras liderado pelo responsável pelo Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde. Curiosamente, um brasileiro que ninguém conhece, né? José Bertolotti. A gente conhece muita gente, né? Anitta, por exemplo, e tal, mas ninguém sabe que durante 20 anos o Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial foi liderado por um brasileiro que se aposentou e voltou para o Brasil. E o que ele faz hoje? Professor voluntário, trabalhando de graça na Faculdade de Medicina de Botucatu, de onde ele veio. Ele é espírita? Não, não é espírita. Ele é simpatizante do espiritismo, mas ele não é espírita. O que surgiu desse estudo? Surgiu uns dados interessantes e que nos envolvem. 90% dos casos que levaram à ideação suicida ou à efetivação, porque para cada 20, um consegue, mas tem 20 que tentaram. Então 19 conseguem sobreviver, né? 90% desses 15.624 casos, estudados em todas as faixas sociais, em todos os países, foi uma amostragem utilizando o protocolo científico, então é aceito pela ciência, foi publicado e é aceito pela ciência, então não é contestável mais. 90% dos casos, a causa principal, não existe nunca uma causa só, mas a causa principal eram transtornos de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Diagnosticáveis e tratáveis. Então, 90% tenta o suicídio ou consegue o suicídio e poderia ter sido diagnosticado e tratado. Tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada. 10% eles fazem fria e meticulosamente. Foi frio e meticuloso. É aquele cara que não acredita em nada, está passando por algum sofrimento, fala: eu sofrer, não tem nada mesmo de pôr, é melhor acabar agora e acabou. Ou aquele que é poeta, eu chamo de poeta, sabe? Aquele is beautiful, né? Um grande artista se suicida e ele também se suicida para conseguir projeção. Meu nome, pelo menos, vai ficar uma vez na vida, vai ficar conhecido. Mas voltamos aos 90%, porque é importante entender isso. 36% dos que tentam suicídio, e se vocês acham que é pouco, no Brasil são 300 mil pessoas que tentam todo ano, 300 mil, e é considerado esse número a ponta do iceberg, que a maioria não informa que aconteceu isso. Os médicos evitam de colocar a família numa situação constrangedora por muitos motivos. Plano médico, porque se ele sobreviveu, o plano de saúde não vai pagar a conta. O seguro, no caso dele desencarnar, não vai pagar por causa do suicídio, e fica o estigma: a família falhou. E tem algumas religiões que o estigma é feio. No caso dos católicos, as exéquias não podem ser realizadas com porta aberta. Você pode, só os pais, os irmãos, numa capela, fazer aquela missa típica, né? De ser antes do enterro.
Entre o judaísmo, não pode um suicida ser enterrado em Campo Santo. É proibido. Você imagina um país de 60% de católicos, os judeus são poucos, são 1,7% da população brasileira, né? Você imagina como fica a situação. Então, a própria organização sabe que a pandemia, porque eles consideram, aliás, eu considero uma epidemia, não uma pandemia, uma epidemia dessas é apenas a ponta do iceberg do que está acontecendo. Acredita-se que pelo menos 4 vezes mais ocorre todo ano no Brasil e no mundo todo, mesmo que as estatísticas são falhas. Desses 90% que tentaram ou pensam em realizar isso, 36 é por um transtorno de ordem mental. Parece feio o termo, né? Depressão é chamado transtorno de ordem mental. Depressão. Mas não é tristeza, não é estado de depressão. É depressão severa ou depressão patológica. Na depressão patológica você perde o contato com a realidade. E aí é natural acontecer alguma coisa. 22,4% dessas pessoas todas, né? 22,4% é por uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Nas drogas ilícitas nós podemos encontrar de tudo, que é fácil. E as lícitas? É o uso abusivo de medicamentos que ocorre nesse país. Porque existe a lei da tarja preta, mas se vocês quiserem comprar qualquer remédio, é só perguntar para mim que eu digo que farmácia vocês podem encontrar. A farmácia de bairro sai um pouquinho mais caro, mas você consegue absolutamente qualquer remédio nesse país, em muitas farmácias. Isso acontece em Ribeirão Pires, tenho certeza que acontece em Santos e em muitos lugares. Tem até campeonato de quem toma mais Rivotril. Ah, eu tomo 2. Não, eu tomo 3. Certo? Isso é palavras do André Trigueiros. Se fosse minha, seria. Eu poderia estar exagerando, né? E com pouca circunstância. A pessoa perde a capacidade de raciocínio. A bebida já deixa a pessoa meio zarope. Você imagina você ficar tomando muitos remédios, né? 11% é transtorno de ordem mental e comportamento. É o cara que tem borderline, tem bipolar, tem toque, tem esses que nós conhecemos. Que na minha época eram 20, mas cada dia inventa um a mais, né? Cada dia a psiquiatria tem mais um transtorno aí, eu não consigo seguir em frente. 10% é esquizofrenia. Aí nós estamos mexendo num assunto complicadíssimo. Esquizofrenia é bravo. Se vocês lidam com esquizofrenia, mas a gente tem casos no cheiro. Lá tem trabalhos de orientação, passos de tratamento, tem uma série de atividades, tem psicóloga atuando. Esquizofrenia é bravo o negócio. E não dá para entender por que isso acontece. E tem 6% que é transtorno comportamental, outro é mental, esse é comportamental, né? Ansiedade, principalmente em pessoas ansiosas, mas que entram numa fase patológica, não perdem o controle. 90%. Antes de eu falar o mais importante, é o que nós podemos fazer, esse José Bertolotti, junto com essa estatística, chamou a atenção da Associação Médica Espírita do Brasil, mais em particular um senhor que durante 20 anos foi diretor da AME de Belo Horizonte, é um médico psiquiatra, chama-se Jaider de Paulo. Ele tem 2 livros publicados sobre depressão. Agora ele é aposentado. Ele tem equipe que trabalha e faz inclusive atendimento, né, pessoas que têm problema de depressão. Tive um sobrinho que esteve
sobre o tratamento dessa equipe, e nós temos também um diretor cujo filho está em tratamento com essa equipe. O Jaider, durante 30 anos, trabalhou com depressão, mas ele trabalhava com obsessão também, fazendo desobsessão. E ele soltou uma estatística na ANE de que 70% das pessoas que têm transtorno, 70% das pessoas que têm transtorno, têm uma obsessão paralela. Quando ele falou isso, ele incluiu influência espiritual. Eu separo a influência espiritual da obsessão. A obsessão é aquele cara que está querendo se vingar porque ele foi prejudicado. Você fez alguma coisa errada, ele, quando foi para o mundo espiritual, ele fala assim: ele não me vê, agora eu vou me vingar. Por isso que Jesus dizia, né? Reconcilia-te com o teu inimigo antes que seja tarde. Que tarde era isso? Olha que o cara desencarna. Na surdina, sabendo que você não enxerga, ele vai para a escola. Eu trabalho há muitos anos com desobsessão. A maioria dos casos é isso. Você fez mal para alguém e esse alguém vem para se vingar. A maioria dos casos. Por isso que é importante a gente sair com a página limpa daqui. Não criar inimizades. Diz um cunhado meu que é preferível você ser feliz do que estar certo. É preferível você ser feliz do que estar certo. Porque você já imaginou, vocês já passaram por obsessão? Alguém já teve, não precisa levantar a mão, mas alguém já teve, passou por obsessão? A coisa não é fácil. Né? É só ver o caso, por exemplo, do Divaldo, que ele conta. Como foi a vida dele até ele conseguir o perdão, a desculpa, né? Nem foi perdão, ele foi desculpado pelo obsessor dele. E Anjinho, sinceramente, aqui eu não vi ninguém, não estou vendo nenhuma luzinha aqui bem clara. Eu me incluo, hein, pelo amor de Deus, certo? O último espírito iluminado que eu conheço, ele desencarnou dia 30 de junho de 2002. E foi a última vez que o Brasil foi campeão, e acho que por algum tempo vai continuar sendo a última vez. Do jeito que as coisas vão. Se não é jogador, é técnico, certo? Se não é técnico, é comissão, né? Ou os acordos que ocorrem. Mas voltando, vamos fazer as contas. 90% de quem tenta tem transtorno. E 70% tem obsessor ou alguém que está lá influenciando negativamente. Então, 63% tem problema espiritual envolvido. Aí nós entramos nessa história toda. Por que nós? Nós temos que fazer alguma coisa? Jesus, ele diz o seguinte: amai ao próximo como a ti mesmo. E aí o discípulo perguntou para ele, ele não foi nem discípulo, foi, na realidade não eram nem fariseus, mas eram doutores da lei. Perguntaram para ele, o que é essa história de amar o próximo? E ele respondeu, no capítulo 7 de Mateus: fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Que aliás foi cirúrgico, né? Porque se ele tivesse dito, não faça ao outro o que não gosta, faça com você, aí a gente ficava sentado na cadeira e não fazia mais nada. Mas ele falou, fazei. Então ele nos chama a ação. Por isso que a gente erra quando não faz o bem. Pode não fazer o mal, mas quando deixa de fazer o bem, nós somos culpados por não fazer o bem. E se está na doutrina, Allan Kardec. E todo mal que advém do bem que nós deixamos de fazer é mal que vai ser nossa responsabilidade. Então fazer o mal é apenas 1/3. O segundo terço é deixar de fazer o bem que podia fazer. E o terceiro terço é todo mal que advém do bem que você deixou de fazer, você também vai ser responsabilizado quando voltar ao mundo espiritual. Aí cai o remorso, né? Eu costumo brincar na entrevista com o Pedrão, mas eu não vou falar da entrevista do Pedrão aqui porque eu não tenho tempo. Depois eu falo se alguém estiver interessado para dar reunião.
que é a nossa entrevista com a nossa consciência, na verdade. Então, eu como espírita, e eu como cristão, porque isso veio do Evangelho, estou sendo convocado a fazer alguma coisa. Ah, mas eu não entendo nada de suicídio. Transtorno, então, eu tive que procurar no dicionário para saber o que era borderline. Confesso, eu tive que procurar. Né? Mas se um transtorno é a causa, ninguém enxerga que o próximo está com transtorno? Vocês não enxergam quando uma pessoa tem toque? Quando a pessoa é esquizofrênica? Ou quando a pessoa está deprimida? Vocês adoram o Jacó. O Jacó, ele achava que isso era firula até o dia que a espiritualidade deu uma depressãozinha básica nele, e ele comenta em público que ele levava meia hora para sair da cama e chegar na mesa para tomar o café da manhã dele, que tinha sido colocado no quarto perto dele, porque ele não conseguia nem fazer o comando dos músculos, que ele não comia nada, que ele não tinha vontade de absolutamente nada, até que caiu a ficha do que era realmente depressão. Aí, do dia para a noite, sumiu a depressão dele, e agora ele faz um trabalho de magnetismo muito voltado à questão da depressão. Né? Eu tenho o prazer de conhecê-lo, porque eu tenho um filho que mora em Natal, e toda vez que eu vou lá, eu me encontro com o Jacó. Jacó e a Lucila, né, que são amigos hoje. E ele me contando isso, e ele fala isso. Né? Bom, a depressão, o cara não sai da cama. Não é difícil perceber que alguém está sofrendo depressão do teu lado. Não é difícil perceber que a pessoa é bipolar. Não é difícil perceber que a pessoa é narcisista ou que está tomando drogas. Por um tempo, talvez até você não perceba, mas tem uma hora que você percebe. Ah, mas nunca falou, nunca me disse que tinha ideação suicida. A Organização Mundial de Saúde fez um trabalho com os 5 mitos que são encontrados nas sociedades a respeito do suicídio. O suicida, ele quer morrer, ele quer se matar. Mentira. 90% quer acabar com uma dor que não aguenta mais. Ele chega às vias de fato por fatores psicológicos. Tem 3 fatores psicológicos envolvidos na pessoa que tem ideação. Uma delas é a ambivalência. Eu quero acabar com a dor, eu preciso me matar, mas eu não quero morrer. Eu quero continuar vivendo, mas eu não aguento mais. Tanto que daqueles 19 que se salvam, todos eles falam a mesma frase para os médicos. Se eu tivesse pensado ou contado até 3, que é o segundo fator que ocorre com quem tem ideação, impulsividade. Na hora, ele vai fazer pelo bobagem, porque ele é impulsivo, é uma característica psicológica de quem tem transtorno ou ideação suicida. E a terceira, ideia fixa, rigidez mental. Eu não tenho outra alternativa, eu não consigo ver outro caminho. É uma auto-obsessão ou uma obsessor que está te colocando na cabeça que você não tem mais alternativa. Tanto que a CBB, que faz um trabalho maravilhoso nesse país, que atendia, né, 1 milhão de casos, agora atendeu o dobro. Então, por causa da pandemia, aumentou a quantidade. Eles falam que a forma que eles agem na CBB é não falar, é ouvir. E fazer com que a pessoa chegue à sua própria solução, seu próprio caminho. Eles não vêm com aquele papo, isso aí é feio, Deus não gosta, aquelas coisas todas, né? Não. Ajuda a pessoa a raciocinar para encontrar uma solução. Porque o problema é que a pessoa não vê solução. É uma rigidez, uma ideia fixa, uma auto-obsessão. Ah, mas ninguém fala nada. Mentira, segundo mito.
Todos dão sinal. Todos, sem exceção. Mas no mundo em que não há comunicação, por isso que eu quis comentar a respeito das duas adolescentes, o cara pode tocar tambor dentro de casa que a maioria das famílias não está nem aí. E as famílias aqui no Brasil podem ser classificadas de 3 grupos. Tem os esforçados. Tá? Os esforçados. Os esforçados não são perfeitos, porque ninguém é perfeito e a gente erra. Quem é pai, erra. Mesmo sendo esforçado. Vocês acham que esse grupo no Brasil é grande ou pequeno? É bem pequeno. É bem pequeno, é só vocês olharem para o lado. Aí nós temos um grupo chamado dos superprotetores. Também são esforçados, mas eles superprotegem. Por vários motivos. Motivos atávicos. Durante 3.600 anos, aonde a mulher ficava? E era obrigada a ficar? Dentro de casa. Isso foi incutindo no perispírito, na nossa memória, a memória feminina, como sendo inquestionável. Aí os tempos mudaram, foi necessário ir à luta, porque muitas mulheres hoje são areia de família, são arrimo de família, desculpe, o arrimo de família, e tem que trabalhar. Mas como fica a mulher? Volta para casa. Nesse grupo dos superprotetores vem a questão da culpa. Ela é inconsciente. Aí você quer compensar o tempo que você não teve com o neném ou com o filho. Não levou para a escola, não o alimentou. É natural, mesmo que seja inconsciente, isso foi incutido dentro do seu subconsciente ao longo de 3.600 anos. Tem também a questão, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Então, não tudo. Tem a história da mídia, da sociedade. O importante é ter, não é ser. O importante é a aparência. Então, meu filho tem que ter aquilo que é considerado importante, né? Para ele ser alguém na sociedade. São os aparelhinhos, é tudo que é, como aquela menina, filha de 2 médicos. Tinha tudo. Ela falou, eu tinha tudo. Tudo que eu queria, me dava. Certo? Então, super protege. O que está acontecendo? Na minha época, a gente ia para a luta. Meus pais eram rígidos, italianões, rígidos, me protegiam, tinham certeza que estava sendo amado do jeito deles. Mas eu, aos 18 anos, eu comecei a ter vergonha de depender deles. Porque isso era a mensagem que a sociedade dava. Eu tenho que trabalhar, não interessa aonde, eu tenho que estudar, não interessa que curso eu faço. Eu tenho que ser autossuficiente. O importante era, eu trabalho, eu estudo. Né? Eu ia à luta. Meu pai não ficava acariciando se eu apanhasse na rua. Ele estava errado em dizer isso, né? Falava, vá e retribui, porque se você voltar e não retribuir, você vai apanhar 2 vezes. Estava errado. Mas ele obrigava, as famílias obrigavam a você lutar por alguma coisa, lutar por um ideal, lutar para ser alguém. E o ser alguém não era ter dinheiro, podia até ser uma vontade, mas eu trabalho, tenho carteira assinada, eu estudo, estou fazendo faculdade, estou fazendo curso técnico, eu sou marceneiro e estou contente de ser marceneiro. Hoje, para achar um marceneiro é uma desgraça, ninguém quer trabalhar, todo mundo vive de bolsa, né? E alguém paga essa coisa. Porque é vergonhoso colocar cerâmica no chão, é vergonhoso fazer trabalhos manuais, é vergonhoso, não é? Não se cria resiliência, a pessoa nem tem ideais para perseguir, tem tudo. O pai vai lá e briga com a professora que deu nota negativa. Briga porque a escola não deixa a criança entrar, que chegou 10 minutos atrasado. Nós temos uma diretora de uma escola de Ribeirão que é minha parceira no trabalho de cura e cirurgia.
Já fala. Os pais insistem em trazer as crianças atrasadas e querem que a escola entre. Então, e vão para a Secretaria de Ensino. Né? Como é que cresce uma criança dessas? Nunca ouviu não. Nunca ouviu não. Eu tive um funcionário, eu trabalhei numa multinacional, eu fui diretor dessa multinacional. Eu tive um funcionário de 32, 33 anos que pediu a demissão porque eu disse não. Ele falou para mim, eu nunca ouvi um não, até hoje não vai ser daqui que vão me dar um não. Engenheiro, ganhando muito bem. Você imagina o que vai acontecer com ele no mercado. Você imagina o que vai acontecer. Esse é o tipo de gente que nós estamos criando, que esses superprotetores estão criando. Quando tem que enfrentar a vida, eles se matam, não aguentam. Esse grupo é grande, entre a classe média é grande, entre os que estão bem de vida mesmo, também é grande, muito maior dos esforçados. Mas o grande grupo qual é? É o que eu chamo de grupo não estou nem aí. Não, e bota filho porque nasceu, deu uma falha na pílula, né? Numa pesquisa realizada pelo esse psiquiatra que eu comentei, a criança, numa pesquisa, ela percebe isso, que ela não faz diferença, é um número dentro de casa. Não se conversa com ela, ninguém pergunta como é que foi na escola, nada. Numa pesquisa, houve uma classificação, as crianças ficam nesse grupo em 6º lugar. O primeiro é o pai, a mãe, eu. O segundo é ter. O terceiro é meu emprego, meu trabalho, né? Em 5º lugar, vocês imaginam quem está? Um lugar antes das crianças. O comércio que mais cresce no Brasil. Você quer abrir um comércio? Faz um pet shop. Segundo maior país em receita, até a Nestlé está fazendo, investindo nos pets, porque dá mais dinheiro. Não tem nada contra os pets, né? Nada. Eles vão ter a sua classe nominal também. Nós viemos como animais e eles também serão espíritos, também serão anjos um dia. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quer colocar do lado? Coloca, não tem para classificação. Mas tem alguma coisa errada. Você acha que a criança não percebe? Você acha que a pessoa não percebe? E outra coisa, começa a criar valores. O importante é ter. Eu não vou ter. Não tenho nem escola séria. Também não quero estudar. Porque ser mula dá mais dinheiro. Carregar droga dá mais dinheiro. Certo? Minha missão é um revólver. Vender celular. No máximo vai para o trabalho de vender celular, certo? Vender aquele celular. Estou falando de loja. Numa sociedade, o importante é a aparência. É eu ter um carro que eu sei que eu não posso ter com as condições que minha família tem. Com o tipo de Brasil que nós temos hoje. Eu não vou ter acesso à educação, mesmo que eu tenha. Eu dou aula para engenheiro formado. Eu tive engenheiros formados na Poli, 3 anos sem conseguir o primeiro emprego. Esse é o Brasil. O Brasil que nós queremos. Como é que fica na cabeça? Eu não vou ser nada. E a sociedade diz: se eu não tenho, eu não sou nada. Em casa eu já não sou nada. Eu entro num problema chamado existencial. Eu não pertenço àqueles que são importantes nesse país e nem vai dar para pertencer. Pertencimento é outro problema psicológico.
eu não pertenço a uma família, eu não tenho família. No máximo você é adotado para quem contrata a mula. E é por isso que dá tão certo. Não existe carinho, não existe nenhum amor. Esse grupo é pequeno no Brasil? Não. Infelizmente, é muito grande. É a esmagadora maioria. Que eu chamo grupo da manada. Conhece? Não sei se vocês já tiveram oportunidade no campo. Tem um boi líder. Se o boi líder decide que ele vai no coxo para comer sal, todo mundo acompanha. Se ele decide agora subir para tomar água, ele não sobe porque a água não está em cima. Né? Se ele vai até o rio descendo, todo mundo vai tomar água. Se ele decide deitar na sombra da única árvore que tem naquele pasto, sempre tem uma árvore, nunca sei porquê, mas sempre tem uma árvore. Todo mundo sempre. É o que está acontecendo aqui. Nossos Faces, nossos Instagrams, são os líderes que dizem para outra tem que ir. Eles determinam, não é só em televisão, né? Televisão. Segundo algumas pessoas, agora esqueci o nome dele, infelizmente, porque é um excelente escritor e palestrante, ele diz o seguinte: a besta do Apocalipse é a televisão. Nós sabemos através de Emmanuel que foi o clero, né? Mas é Caminho da Luz. Lá no capítulo ele fala que na verdade foi o clero, o Papa e o seu clero, os cardeais, o número 666. Mas é assunto para outro livro, né? Então, como é que fica essa juventude toda? Perdida. Com o celular, não sei se vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês passaram. Na nossa infância, quando a gente chegava aos 4, 5 anos, veio a época dos porquê, né? Eu tenho 3 filhos e os 3 sempre chegavam nessa época, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? Com paciência você ia respondendo, O que ele está fazendo? Ele está descobrindo os porquês, ele está descobrindo a relação com outros seres, com a sociedade. No celular ele não pergunta nada. E o máximo, tem muito inteligente hoje de 4, 5 anos, muito mais inteligente do que a gente, né? Tem uns seres aí que é impressionante que ele é. No máximo ele vai procurar no Google, que é tudo informação jóia, tudo jóia. Fake, eu não sei nem por que estão falando em fake, certo? Nem sei. Aí vem a adolescência. A adolescência é um período de conflito e precisa ter esse conflito. Os psicólogos, eles explicam que é a fase em que você está amadurecendo e você está numa fase de transição. Se começa, tem um adolescente no cheio, passa 6 horas por dia no celular. Eu lembro de fazer essas estatísticas, né, no Dias de Cura. A mãe falou, não, é muito mais. E o Espírito, o nosso benfeitor, o Dr. Luciano, falou exatamente isso. Não passa pela fase de amadurecimento na adolescência. Chega uma criança. Por isso que é o segundo maior grupo que se suicida está na faixa etária até os 29 anos. Não tem resiliência, não tem o sentido de vida, porque religiosidade, eu estou falando de religiosidade, a gente devia estar falando de espiritualidade. Mas olha, se já tivesse religiosidade, já é uma grande coisa. Né? Se fosse para a igreja, assistir a missa, como eu ia todo dia no Imbaré, às 11 horas da manhã, eu cresci aqui, só daqui, do lado daquele, não é supermercado, aquele shopping, que foi o primeiro aqui na Brás Cubas, era Loviano para Brás Cubas, ali era Brás Cubas, isso, Supercentro Comercial Roqueiro, Supercentro Comercial Roqueiro. Era uma chatice, óbvio, mas a gente tinha um mínimo de contato com o Evangelho, né? Outro absurdo, e isso acontece entre nós. Tenta montar grupo de evangelização no centro espírita, o que acontece?
no Sheila passam 2.000 pessoas por mês. Nossa evangelização, quantas crianças tem aqui? 8. Eu tenho vontade de aceitar a mão do Espírito. Eu juro, eu tenho vontade. Eu pago 3 dias a mais no barco que eu vou mesmo, mas eu tenho vontade. O pai e a mãe, como aconteceu essa semana, eu perguntei para o meu filho se ele queria ir. Mas não tem um tal do livre-arbítrio? Eu tenho que obrigar? A resposta é simples. Às 7 horas da manhã, quando você acorda teu filho, você pergunta se ele quer ir para a escola. Certo? Essa criança vai passar pela infância sem conhecer. Nós temos casos de crianças que não sabem da existência de Jesus. De Jesus. Essa criança agora dá para dar uma moldada, dá para ter um alicerce, ter aquela sensação de pertencimento, receber o carinho que não recebe, a atenção dentro de uma instituição. Quando chegar jovem, não vai aparecer mesmo. Mocidade então não existe mais. E nós estamos ficando tudo velho, desculpem, né? E os centros vão fechar por falta de quem recolhe, né? Então nós podemos sim fazer muito, mesmo não se conhecendo. Levar para um psicólogo você pode, mas levar para um psicólogo você precisa tirar o traseiro do sofá, pegar a pessoa que não consegue levantar da cama e levar para um psicólogo, primeiro um psiquiatra, porque a maioria desses transtornos, como a depressão, ocorre um decréscimo de produção de certas substâncias necessárias ao cérebro que lidam com a velocidade de comunicação neural. Então você fica daquele jeito porque a tua velocidade é baixa, você precisa de remédio. E depois um psicólogo, de preferência espírita, porque vai mexer com a reencarnação. Depressão é Joana de Ângeles, é a última frase que eu vou falar. A Joana de Ângeles, em Receita de Paz, ela fala numa página lá, escreveu através do Divaldo, e ela fala todos, ela não fala alguns, todos, né? São espíritos que vieram com um grande complexo de culpa nessa reencarnação, mas não se decidem a resolver seus problemas nessa reencarnação. Acabam indo para a depressão e muitos deles acabam indo para o suicídio. Podemos fazer sim, instituição muito mais. Se tem obsessor, cadê a desobsessão? Se tem as energias negativas que a gente carrega, cadê o passe? Atendimento fraterno, para receber e aconchegar a pessoa, ela se sentir que pertence a um grupo. Orientação espiritual, evangelho. O centro é o terceiro maior foco de atenção e possibilidades para tratar o problema de ideação suicida nesse país. Obrigado. Fábio, obrigada pelas palavras. Com certeza foste muito inspirado pela espiritualidade para trazer um tema assim tão relevante e que mesmo no século que nos encontramos, difícil para nós, aqui seres imperfeitos, poder absorver tudo isso que foi falado e trazido. Mas assim, o Fábio, ele, a meu ver, eu acho que todos também sentiram isso, ele trouxe de uma forma tão leve, tão clara e objetiva, que a gente sai daqui diferente com esses pensamentos, né? E se puder, se possível, multiplicar com tantas pessoas aí fora que sofrem em silêncio e que precisam dessa mensagem, que possamos também multiplicar todos os ensinamentos que foram trazidos nesta noite pelo Fábio,
Então, com certeza, assim, as tuas palavras nos tocaram numa sociedade que nos cobra a todos os momentos, a todos os instantes, que somos colocados à prova. Infelizmente, se nós não atingirmos o objetivo da sociedade, não fazemos valer a pena. E não é bem por aí. Todos nós temos os nossos valores, somos melhores e sabemos que possamos, levar e conduzir a nossa vida sempre num caminho de bem, num caminho de luz. Então, dando sequência aos nossos trabalhos, nós vamos seguir agora para a segunda parte. Eu peço a gentileza dos nossos queridos amigos que estão aqui, que trouxeram a água, nós que peguem, pode abrir com calma, devagarinho, e seguir para essa segunda parte, que será a fluidificação da água. Que possamos novamente fechar nossos olhos, retornar para este ambiente amoroso, preparado pela espiritualidade, pois neste grande salão não existe exceção. Somos todos necessitados. Todos nós temos nossas dores, temores, medos, fraquezas, mas procuramos de alguma forma, através da doutrina espírita e dos ensinamentos, conseguir compreender as razões dos nossos sofrimentos, que possamos enxergá-las e desatar aqueles nós tão difíceis e criar laços de amor, de perseverança, de fortalecimento, fé e equilíbrio. E que através da corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, Martins Fontes, André Luiz, nossa querida irmã Sheila, juntamente com toda a sua equipe espiritual, que neste momento possam generosamente fluidificar a água dos nossos irmãos aqui presentes, para que a mesma absorva todos esses fluidos medicamentosos, salutares, equilibradores, que todas as suas moléculas possam ser reativadas através dessas bênçãos generosas, e que ao tomarmos essa água e ao absorvê-la, possamos curar os nossos males físicos, espirituais e emocionais. Que, segurando essa água, cada um aqui dos presentes, com suas mãos, possam mentalmente pedir a Jesus tudo que está necessitando, que seja colocado nessa água de acordo com o nosso merecimento, envolvendo, fortalecendo mais uma vez todas essas moléculas, que seja um bálsamo edificante para a nossa cura, para a nossa saúde. Então, Senhor, que através desses pensamentos, as falanges de Dr. Bezerra de Menezes, Martins Fontes e André Luiz, e todos os seus auxiliares, possam ir trazendo a cura, o alívio, a paz na alma, luz em nossas vidas, sempre inspirando paciência, inspirando bons sentimentos e bons pensamentos. E que neste minuto de silêncio possamos nos conectar com Jesus e mentalmente pedir até Ele paz em nossos corações para aquelas aflições ou as aflições de nossos entes queridos, que possamos neste minuto nos conectar com a espiritualidade, envolvendo,
Pedimos neste momento, gentilmente, aos nossos irmãos médiuns aqui presentes, que possam se levantar para a aplicação de paz, se voltando aos nossos irmãos aqui, envolvendo, e que nossos irmãos sejam os instrumentos da espiritualidade maior, e que através das suas mãos, esses fachos de luz cubram os nossos irmãos aqui presentes, ausentes, sejam eles encarnados e desencarnados, que sejam luzes de refazimento e fortalecimento. Vamos ao passo. Pai de amor e bondade, caminha dentro das nossas casas e leva todas as preocupações, enfermidades, temores e angústias. Protege a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho. Protege os nossos dias e nossas noites. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família e tudo que nos rodeia. Provê o alimento e que nunca nos falte a tua presença. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, excelso Criador de todas as coisas, governador dos nossos mundos e de nossas vidas. Agradecer pelo passe e recebimento, por todas essas ações generosas que cada um recebemos nesta noite. Que possam os médios se sentar, por favor. E que, envolvidos por essa paz, possamos receber aqui a presença da nossa irmã camponesa, trazendo suas flores tão belas, coloridas, e principalmente exalando o perfume do amor, o perfume do perdão, o perfume da paz interior, o perfume do bem ao próximo. Que esse perfume envolva todos os nossos irmãos e que chegue até os lares, aqueles que lá ficaram em casa, que eles também possam ser envolvidos por esse perfume que fortalece o lar, dando equilíbrio, paz, também fortalecendo os nossos ambientes de trabalho, as nossas atribuições diárias. Que esse perfume transforma durante a semana, nos fortalecendo, nos envolvendo e nos tornando mais seguros da nossa missão aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus, gratidão à nossa irmã camponesa, sempre presente nos nossos trabalhos e principalmente a equipe de espíritos do Jesus a Caridade, que nunca se opõe em estender suas mãos e nos receber nessa casa há 80 anos, nos ajudando, acalmando nossos corações, nos dando todo o atendimento quando necessário.
Graças a Deus, que possamos ir retornando lentamente a este ambiente, abrindo nossos olhos, nos acalmando, lentamente retornando a este ambiente, inspirando, expirando, usando a respiração para acalmar, retornar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria. Agradecemos a presença de todos nesta noite, que possamos retornar aos nossos lares na mais santa paz, envolvidos por essas bênçãos generosas. Que todos tenham uma semana abençoada, envolvida de muita paz, e que Deus nos acompanhe. Só um instantinho, por gentileza, uns recadinhos da Carol. Bem, boa noite a todos. Estão entendendo ouvido? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente quer agradecer a presença de todos, agradecer ao Fábio, ele foi convidado no ano passado, né? Um ano antes que a gente fez o convite. Podemos dizer, como a Patrícia falou, ele é um amigo da nossa casa, que não é a primeira vez que ele vem aqui, então a gente estreita laços, né? Aperta os laços de amizade, de carinho com ele, com a Cristina. Então, como a gente estreita laços, por favor, nós vamos demonstrar os nossos laços de 80 anos, uma lembrança de todos nós do Jesus da Caridade. Espero que você goste, para você e para a Cristina. Cristina, vem a mim. Você vai ver. É uma lembrança nossa, bem artesanal, feita assim, com todo um sentimento de amor e carinho de todos nós aqui. A caixa. Aí tem o pensamento do Chico Xavier. Quando a gente fez isso, a gente pensou, eles conhecem, já viram, ó, as flores, violetas na janela. E aqui os dizeres e talvez, o Chico Xavier, uma mensagem do Chico Xavier. E aqui a gente colocou, né? Gratidão por estar conosco nos 80 anos de nossa casa, seus amigos, de Jesus da Caridade. Obrigada. É uma lembrança assim, significativa para vocês, tá bom? E a gente quer deixar aqui o convite, que toda quinta-feira nós temos um momento do Evangelho, temos uma Evangelho terapia. Ou seja, contato com o Evangelho no livro de apoio. Todas as quintas-feiras seguidas, não tem a purificação da água, mas tem o passe à distância e é uma reunião muito boa, muito gostosa, muito familiar. Fica o convite a todos. E sábado, né, lembrando, nós vamos abrir os portões às 14 horas ou 2 horas da tarde. Também vão sentar nessas cadeiras aí. Os médiuns que vão trabalhar na casa, eles vão entrar 15 para as 2. Né? Já se comprometeram que virão. E o coral que vai cantar. Esse grupo ele vai entrar na frente, porque eles têm trabalho a executarem aqui dentro da casa. O público, nosso convidado, terá entrada a partir das 14 horas. Vai ser como hoje, né, ao vivo, gravado e diretamente. Nesse dia a gente fez uma rifa, que são os 80 anos de Jesus da Caridade. A gente vai sortear aqueles 7 prêmios que estão lá embaixo, né? Nós fizemos uma rifa, 300 números, e a gente vai sortear nesse dia. Então a gravação vai ser ao vivo. Quem não conseguir entrar, a gente já tem o link, já passamos para os nossos trabalhadores e para as pessoas que estão conosco no WhatsApp.
Então, acesse esse link, quem quiser, depois a gente pode passar. Eu peço para a Miriam lá passar para vocês. E vai ser uma reunião tão boa como foi aqui com o Dr. Fábio de Nunes, tá bom? Então, fica um convite a todos. Eu espero que todo mundo seja paciente no sábado, né? Vamos abrir às 14, obedecendo a ordem, né? Sempre todo mundo devagar, tranquilamente. A gente vai ter a palestra, o coral que vai cantar, e das 2h10, 2h15, até, são 29 minutos, vai passar a história do Jesus da Caridade. Já tem 80 anos, dia 27, em 1943, a gente fez uma retrospectiva sobre essa história. Então vai colocar bem um pouquinho que foi que montou essa imagem toda, é uma imagem bonita. Nós não podemos repassar, porque ela tem músicas e só pode ser usado aqui. Então, a gente vai fazer isso, em seguida entra o coral, depois já entra a prece e a palestra do Dr. Deluca. E quando terminar a palestra, a gente vai fazer esse sorteio e vamos ter uma foto dos 80 anos, né, com todos os trabalhadores devidamente com suas camisetas, ou assim como ela está, né, a Ibrahima, ou assim quem adquirir, tá bom? Bom com Deus, muito obrigada pela presença, um grande beijo em todos.